Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, seguidores do nosso canal Notícias Top e também apoiadores do presidente Bolsonaro. Eu falo presidente porque ele é o presidente do meu coração. Se também ele é o presidente do seu coração, já vai deixando aqui nos comentários. Porque aqui no Notícias Top vocês vão ficar sempre muito bem informados sobre tudo que está acontecendo no governo, no momento atual do nosso país e também nos bastidores de Brasília. Gente, a perseguição àqueles apoiadores do ex-presidente Bolsonaro está cada vez pior. Na verdade, eles estão em caça às bruxas, estão fazendo de tudo para acabar com o partido do presidente, o PL. E desta vez não foi diferente. Vocês não sabem o que eles fizeram, mandaram a PF na Câmara dos Deputados. É isso mesmo que vocês escutaram. É gravíssima essa notícia que eu vou dar agora para vocês. PF faz novamente busca na Câmara dos Deputados e cumpre um mandato de prisão preventiva em São Paulo. A Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira, dia 2, um mandado de prisão na Câmara dos Deputados contra a deputada federal Carla Zambelli, do PL. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Sempre ele, né? A PF divulgou também que há 5 mandados de busca e apreensão, 3 no Distrito Federal e 2 em São Paulo, e um mandado de prisão preventiva. Em Brasília, os mandados deverão ser cumpridos no apartamento funcional de Carla Zambelli e no seu gabinete, nas câmaras dos deputados. O mandato de prisão preventiva está sendo cumprido contra o hacker Walter Degaut Neto. A ação é motivada pelas alegações do hacker, que disse ter sido contratado por Zambelli para invadir o sistema da justiça. Mas, após todo esse imbróglio, Zambelli resolveu se manifestar e mandou a verdade. Olha o que disse a deputada. Eu não sofri só a questão da busca e apreensão na minha casa, eu sofri também aqui no gabinete. E no gabinete existe um regulamento aqui da Câmara que diz que o gabinete só pode ser aberto para busca e apreensão se tiver um advogado da Câmara e a Polícia Legislativa. E a Polícia Federal, por ordem do Alexandre de Moraes, abriu meu gabinete sem a presença de nenhuma testemunha. E isso fere o regulamento da Câmara e deve ferir o devido processo legal também. Então, isso vai ser feito um relatório para o Lira e a gente vai questionar isso na Justiça. Obrigada. E não houve nada. Não houve nada. Por certo, o presidente deve ter ficado com receio de contratar alguém assim. Eu não sei, aí é para a cabeça do presidente, mas não houve ninguém trocou contato, só eu tinha o contato do Walter. Então, não existia um contato entre os dois, e eu acho que vocês estão já fazendo especulações, tentando envolver o presidente numa situação que é minha. Eu digo o seguinte, se houver qualquer coisa relacionada ao Walter Degaut, é Carla Zambelli que responde. O presidente Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com isso. Muito obrigada. Só uma última coisa. Eu não sofri só a questão da busca e apreensão na minha casa, eu sofri também aqui no gabinete. E no gabinete existe um regulamento aqui da Câmara que diz que o gabinete só pode ser aberto para busca e apreensão se tiver um advogado da Câmara e a Polícia Legislativa. E a Polícia Federal, por ordem do Alexandre de Moraes, abriu meu gabinete sem a presença de nenhuma testemunha. E isso fere o regulamento da Câmara e deve ferir o devido processo legal também. Então, isso vai ser feito um relatório para o Lira e a gente vai questionar isso na Justiça. Obrigada. Ela vai saber ainda. Do gabinete, nada. Não tinha nada lá. Bom, primeiro dizer que no primeiro momento que eu soube que eu estaria envolvida em atos ilícitos, meu advogado, Daniel Bialski, protocolou na Polícia Federal uma petição dizendo que eu estaria inteiramente à disposição da Polícia Federal e do Judiciário para prestar qualquer tipo de esclarecimento. Então, foi com muita surpresa que eu recebi hoje a Polícia Federal na minha casa às 6 horas da manhã, com meu filho e minha mãe dormindo em casa, e em que foram apreendidos o meu passaporte, os meus 2 celulares e mais um HD que tem coisas da minha vida aqui do Legislativo, enfim, desses últimos 4 anos e meio de mandato. Tenho muita tranquilidade de dizer que o que eu tenho de relação com esse Walter Degaut é que um dia eu o conheci saindo de um hotel, ele pediu meu telefone, eu dei o telefone, ele a cada momento mudava de telefone, ou então, quando falava, ele apagava as mensagens.
não gostava de falar por telefone, sempre queria falar ao vivo, mas foram poucos encontros, acho que 2 encontros ou 3 no máximo, em que a gente conversou sobre tecnologia. Uma vez ele veio para Brasília, e foi a vez, inclusive, que eu tive que ajudá-lo financeiramente para ele vir para Brasília, porque ele não tinha recursos para vir para cá, em que ele disse que ele teria provas para poder apresentar e teria serviços a oferecer para o partido PL. Então, a gente levou ele até o Valdemar da Costa Neto, a gente fez uma reunião, e nessa reunião, eu já, sabendo de que ele era, enfim, uma pessoa que tinha bastante conhecimento nessa área, mas que eu não sabia como ele estava naquele momento, em que espectro ideológico ele estaria naquele momento, eu fiz assim que não para o Valdemar, por trás, para ele não contratar. Ele ofereceu o serviço de participar de uma espécie de auditoria das urnas eletrônicas durante o primeiro e o segundo turnos. Então, depois disso, como é sabido de vocês, ele foi conhecer o presidente Bolsonaro, porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia. A conversa foi privada, mas a pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis, e ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável. A partir dali, não houve mais qualquer contato com o presidente Bolsonaro. É mentira o que disseram a respeito do telefone, que eu teria colocado um chip novo e etc. Nunca fiz isso, nunca liguei para o presidente Bolsonaro para falar sobre qualquer tipo de assunto relacionado a isso. Então, a impressão que eu tenho é que estão tentando envolver o presidente, através de mim, pelo fato de eu ser bastante ligado ao presidente. E isso não vai acontecer porque não existe, primeiro, absolutamente nenhuma prova e nada que tenha sido feito a pedido do presidente em qualquer coisa. A única coisa que existe é que depois de tudo isso que aconteceu e após as eleições, inclusive há um pagamento de R$3.000 hoje é funcionário meu, mas na época era só prestador de serviço, no mês de novembro. Então, como é que eu poderia ter pedido uma fraude das eleições no mês de novembro, depois de já ter acontecido? Então, os fatos já provam que as coisas não batem. O que eu tinha contratado, o que eu tinha subcontratado através dele, foi o pedido de uma ligação das redes sociais minhas com o meu site. E que ele próprio já falou, algumas vezes na imprensa, que ele não conseguiu terminar, não conseguiu fazer. Então, teve aí a tentativa de trabalhar com ele, mas infelizmente não deu certo. Ele me parecia uma boa pessoa, arrependido do que tinha feito no passado, mas nada além disso. Ele queria conhecer o presidente, e o presidente queria, quando eu disse que ele se dizia um esperto em tudo que era relacionado à questão tecnologia, o presidente Bolsonaro quis perguntar para ele se as urnas eram confiáveis, ele disse que não. Foi essa a resposta. Absolutamente não. Absolutamente não. Qualquer coisa a respeito de urna eletrônica, de eleição e etc., não teve. Tanto é que os pagamentos são de novembro, né? E eu não fraudaria as eleições para o Lula ganhar. E nem seria tão barato assim. Então, os pagamentos que houve foram sempre relacionados ao site, para ele fazer melhorias no site, fazer firewall no site e ligar as minhas redes sociais ao site, que ele próprio disse para vocês, todos jornalistas, está na imprensa, é fácil achar, de que ele não conseguiu realizar essa tarefa, por isso os pagamentos não foram. Inclusive, eu deveria ter tido até a devolução, porque ele não conseguiu fazer. Mas eu não pedi a devolução porque ele realmente estava passando por momentos difíceis e, como você vê, são baixos valores, R$3.000. Não existe relação entre esse tipo de valor e o que se diz que eu tenha feito. Então, também não tenho qualquer tipo de relação. Eu pagaria R$3.000 para poder me arriscar dessa forma, para fazer uma brincadeira de mau gosto? Porque essa questão do CNJ foi só uma brincadeira de mau gosto. Eu sou uma deputada séria, eu sei do que é certo e o que é errado, e eu acho que eu não participaria de uma piada de mau gosto com Alexandre de Moraes.
Eu sei o que pode acontecer com um deputado que brinca com ministros do Supremo Tribunal Federal, haja visto o nosso amigo Daniel Silveira, que está preso em Bangu. Então, eu não faria isso com a minha segurança, com o meu filho, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu marido, não faria esse tipo de coisa.